Dá sim. Assim, aí eu vou me afogar, mano. Amém, glória a Deus. O pastor está falando que eu só dou aula olhando o vídeo. Tomando um aí, só tomando um. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Vem nas cabeças, vamos fazer uma oração, sentado mesmo. Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço por essa oportunidade maravilhosa, Senhor, por esse privilégio de estar aqui nessa manhã, na tua presença, junto com o teu povo, Senhor, para falar acerca de ti, Senhor. Quem somos nós, Senhor? Como nós poderíamos falar acerca de ti, meu Deus? Mas nessa manhã eu te peço pela tua graça, que o teu Espírito venha conduzir, Senhor, todo esse momento de aprendizagem. E que nós possamos confessar o teu santo nome, Senhor, e confessar, Senhor, a triunidade divina, Senhor, para que todos nós sejamos edificados nessa manhã, Senhor, sejamos blindados contra qualquer influência maligna, Senhor, de heresia, e nós possamos estar na tua presença, te adorando, Senhor, Espírito de verdade. Eu te peço isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, tempo é deveras importante e complexo. Então, óbvio que a gente não está apto a esclarecer de forma cabal, de forma definitiva. O que a gente faz é absorver o máximo possível acerca da revelação da Sagrada Escritura, aquilo que a Sagrada Escritura nos orienta, nos conduz, e a gente confessa isso da maneira mais clara possível, da maneira mais lógica possível, para que a gente possa ter uma correta compreensão acerca do nosso Deus, e assim a gente possa adorá-lo e servir em espírito e em verdade. Então é isso que a gente pretende fazer nessa manhã, é caminhar pelas páginas da Sagrada Escritura, para que a gente possa então ter o entendimento acerca da revelação, tá certo? Não sei se eu vou conseguir ligar o vídeo. Eu já vou aproveitar aqui algumas coisas que eu destaquei. Vou aproveitar aqui alguns conteúdos que eu destaquei para a gente utilizar aqui em aula. Resumando aqui no geral, e aí todos vão ter disponível esse conteúdo, que tem muitos recursos interessantes, certo? Então a aula é acerca de Deus triuno, acerca de triunidade divina. Só existe uma triunidade, só existe uma trindade. O que você vê por aí em séculos, meios, paganismo, você vê tríades. Existem algumas tríades por aí. Por exemplo, Vishnu, não sei o nome dos dois, faz tempo que eu não vejo essa matéria, mas na religião indiana, a religião dos hindus, existe Vishnu, Brahma e Shiva. Vishnu, Brahma e Shiva. Na religião dos egípcios, existe Ísis, Osíris e Horus. São tríades, são três deuses atuando em conjunto, pelo bem comum entre eles. Estão associados, mas são três deuses diferentes, ok? Então, nessas religiões existem tríades. Só existe uma trindade. Eu peço silêncio, por favor, para que a gente possa estar absorvendo a aula ao máximo possível, certo? Então, eu peço a vocês toda a atenção, para que a gente possa estar concentrados aqui, aproveitando a aula. Veja só. Então, existem tríades nas diversas religiões. Trindade só existe na revelação das Sagradas Escrituras. Porque a trindade, ou a triunidade é melhor que o termo triunidade
Trindade é melhor ainda do que a Trindade, porque enfatiza o único. Ok? Então são três pessoas, mas perfaz um Deus, porque é um em essência. Ok? Onde está na Bíblia o termo Trindade? Não está. A terminologia Trindade não está na Bíblia. Por que não está? Porque é um termo técnico que resume uma doutrina. E a doutrina está plenamente fundamentada nas Sagradas Escrituras. A doutrina acerca da Trinidade, ela está registrada de Gênesis a Apocalipse. Então ela tem uma base, tá certo, ampla de fundamentação, de registro. Uma vez que ela é ampla de registro, de fundamentação, ela precisa de uma terminologia que a resume, para que a gente, quando falar acerca desse termo técnico, nós possamos saber acerca do que está tratando. Trindade está tratando acerca de toda a revelação das Sagradas Escrituras acerca de Deus. Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Tá certo? E essa revelação, como o apóstolo Pedro diz na sua carta, ela tem um caráter de progressividade. Ela vai tornando-se cada vez mais clara, cada vez mais evidente. Em que aspecto? No aspecto da compreensão. A revelação está presente desde sempre, desde Gênesis 1 e 1 à Trindade. Bereshit bara Elohim. Esse Elohim do final da terminologia do Elohim é plural. Elohim é o nome de Deus, é falando acerca de Deus, tá certo? Só que é Deus no plural. Elohim é como se fosse Deus, mas logo antes de Elohim está Bará, e Bará é criou, está no singular, porque quem criou foi um Deus, mas o próprio nome de Deus está no plural, Elohim, e isso guarda uma revelação, que no momento era um mistério. Por que era um mistério? Porque ainda não era compreendido, já estava revelado, mas não era compreendido, e conforme o passar do tempo, será amplamente compreendido, conforme a revelação por cada vez mais clara, conforme vai avançando na história, chegando até o Novo Testamento, vindo a plenitude dos tempos, a manifestação de Cristo, Filho de Deus, tá certo? A segunda pessoa da Trindade, e ele nos mostra o Pai, quando ele disse aqui. Filipe diz: Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus Cristo responde o quê? Está todo esse tempo comigo e pergunta: mostra-nos o Pai? Quem me vê, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Ele é um junto com o Pai. O Pai é Deus, o Filho é Deus. E o Filho, quando está próximo a ascender aos céus, ser assunto aos céus, ele diz assim: não vos deixarei, enviarei um semelhante a mim. Esse semelhante, traduzido no português, no grego é alós. Alós é alguém da minha mesma qualidade, da minha mesma característica, do meu mesmo nível. Ele não vai mandar alguém inferior, vai mandar alguém do mesmo nível. Se o Filho é um junto com o Pai, e é o mesmo com o Pai, e é Deus com o Pai, aquele que é semelhante a Ele é Deus com Ele. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são Deus. Então você tem aí toda essa verdade que vai sendo cada vez mais clarificada ao longo do processo da revelação das Escrituras. Esteve presente desde sempre, mas vai sendo cada vez mais claro, cada vez mais compreensível. Então, Trindade está em toda a Bíblia. Trindade está em toda a Sagrada Escritura. Algumas verdades aqui antes de entrar na lição. Veja só. Declarando
na Bíblia Sagrada, que é a revelação especial acerca de Deus. Deus se revela só pela Bíblia? Não. Deus se revela em você. Você é a prova antropológica da existência de Deus, porque você é imagem e semelhança. Em Gênesis, Deus disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Veja que está façamos, porque Pai, Filho e Espírito Santo estavam presentes no ato. Deus, na sua integridade, certo? Estavam presentes no ato. Então, o homem e a mulher são imagens e semelhanças de Deus. Por quê? Porque foram criados, foram desenvolvidos e receberam o sopro divino. O sopro divino neles é a imagem e semelhança, certo? E não somente isso, existem as provas cosmológicas também acerca de Deus. A criação declara a existência do seu Criador. Tudo que foi criado, sei lá, que foi criado por alguém, essa TV que alguém está ligando aí, foi criado por alguém, essa bateria foi criada por alguém, esse prédio foi construído por alguém, esse plano foi criado por um marceneiro. A criatura, ela exige a presença do seu Criador, a existência do seu Criador. Ela não teria sido feita sozinha por si mesma, não teria sido engendrada por si mesma. Ela demanda trabalho inteligente do Criador, do desenvolvedor. Então você tem provas antropológicas, cosmológicas, mas principalmente a prova especial acerca de Deus, chamada Bíblia Sagrada. Okay? Então, quando a gente olha para a Sagrada Escritura, a gente precisa ter uma consciência. A Sagrada Escritura é tudo que nós precisamos saber acerca de Deus. Lembre-se de Deuteronômio. As coisas reveladas são para vós e vossos filhos. As ocultas são para Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós falamos acerca de Deus aquilo que nós temos como revelação acerca de Deus. Nós não temos como falar de Deus como se fizéssemos uma análise ontológica. O que é uma análise ontológica? É estudar o ser em si mesmo, é dissecar o ser, é escrutinar o ser, todas as suas possibilidades. Não temos como fazer isso. Por quê? Porque Deus não é possível de ser analisado de forma detalhada por mentes humanas. Nós não temos capacidade cognitiva para isso, para que possamos chegar a esse nível de análise. Mas alguém tem. Quem? O Espírito Santo, conforme Paulo diz lá, ele vai até as profundezas de Deus. Ele conhece tudo, porque ele também é Deus. Então nós não temos tal capacidade. Então por que nós falamos acerca de Deus? Porque nos foi revelado. Onde? Na Sagrada Escritura. Por que eu estou dizendo isso? Porque é impossível você entender plenamente a Trindade. É impossível você entender plenamente a Trinidade. E quando eu digo isso para você, eu estou falando porque muitas pessoas, elas abandonaram a declaração acerca da Trindade por alegarem não entender. Por alegarem não ser lógico na ótica humana. Só que diga para mim uma coisa: como é que Deus vai ser plenamente compreendido pelo ser humano? Como é que o Criador vai ser plenamente analisado pela criatura? Como é que nós poderíamos dizer que entendemos a Trindade? Nós não entendemos completamente a Trindade, nós recebemos a revelação, onde? Na Sagrada Escritura. E uma vez que nós recebemos essa revelação, e nós temos conhecimento dela, mesmo que nós não tenhamos um entendimento completo, mas nós temos conhecimento dela, nós adoramos Deus através do conhecimento que recebemos. Nós adoramos Jesus como Deus, nós adoramos o Espírito como Deus, nós adoramos o Pai como Deus. É para isso que a Trindade se manifesta, para que nós conheçamos e adoremos. Sem a Trindade, você não vai entender a Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura jamais será compreensível se você não entender a Trindade. Se você abandonar a doutrina da Trindade, você terá que adulterar a Bíblia. Você necessariamente terá que adulterar a Bíblia, porque a Bíblia inteira fala sem Trindade. Certo? Então, quando a gente fala assim dessa doutrina, a gente tem esses cuidados. Declaramos que Deus é revelado pela Bíblia, e não que Ele é em
sua totalidade. Algumas verdades para a gente entender o que a gente está falando e como estamos falando. Veja só, empregamos linguagem antropomórfica. Que palavrão é esse? Que negócio esquisito é esse? Antropomórfica, antropopática. O que é isso? O que é antropo? Humano. O que é morfe? Forma. Antropo, humano. Patente, sentimento. Antropomórfico, formas humanas. Antropopático, sentimentos humanos. Linguagem antropomórfica acerca de Deus. Fazer com que Deus seja, ou pelo menos se pareça com um humano. Falar acerca de Deus como se falasse acerca de um humano. Por isso que eu digo, os olhos de Deus são sobre toda a terra buscando um adorador. Por isso que eu digo, os ouvidos do Senhor não estão agravados, para ser que Ele ouve o nosso clamor. Por isso que eu digo que o braço de Deus está estendido, está realizando maravilhas. Por isso que eu digo que a terra está abrindo nos pés de Deus. Mas a mesma Sagrada Escritura me garante que Deus é Espírito. Se Deus é Espírito, por que eu digo que Ele tem? Por que eu digo que Ele tem mão? Por que eu digo que Ele tem olhos? Se Ele é Espírito. O Espírito precisa de pés, precisa de mãos, precisa de olhos. Deus é Espírito e Ele não necessita de nenhum desses membros. Mas nós o descrevemos dessa maneira para que possamos compreender o seu agir em nós. Nós trazemos Deus para o nosso mundo, uma vez que nós não conseguimos ir até o mundo de Deus. Então nós trazemos Deus para perto. Nós falamos de Deus com linguagem humana. Isso também vale para a Trindade. A Trindade é uma linguagem antropomórfica para entender a grandeza de um Deus insondável. Então nós não vamos entender plenamente. No final dessa aula vai sobrar dúvida. Por quê? Porque é acerca de Deus que estamos falando. Eu não vou zerar. Eu nem pretendo. Por quê? Porque estamos falando acerca de um ser insondável. Mas eu espero que pelo Espírito Santo de Deus, no final dessa aula, você adore de uma forma cada vez melhor. Você tem um relacionamento cada vez melhor. Tá certo? A linguagem é antropomórfica. Trindade é um termo técnico que reúne uma doutrina. Então não procure na Bíblia a palavra trindade, que ela não está. É um termo técnico que reúne uma grande doutrina. A fundamentação da trindade está amplamente registrada na Sagrada Escritura. Não está a trindade, não está a onipotência, nem a onipresença, nem a onisciência, mas eu sei que Deus tem todo o poder, Ele é chamado El Shaddai, que é todo poderoso. Eu sei que Deus é onipresente, que é Ele que mora a cama no abismo, lá tu estás, ou coloca um óculos na montanha, também eu poderei fugir da sua presença. E Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, e não só onisciente, Ele é presciente, Ele sabe das coisas antes que elas aconteçam. Então todas as características estão na Bíblia, mesmo que a palavra não esteja, que a palavra é o termo técnico, tá certo? E o que é utilizado para falar acerca disso. A igreja apostólica já professava a Trindade desde a origem. Você tem a doutrina da Trindade. Por quê? Essa lição ela tem também um caráter muito apologético. E quando a gente fala assim da doutrina da Trindade, algumas seitas, dentre elas, uma das mais perigosas, que chama-se Voz da Verdade, cujas músicas são cantadas ainda no nosso meio. E eu não estou aqui para julgar, nem para recriminar, nem para dizer que tem para cantar nada, não tenho lugar sobre isso. Eu me reservo o meu lugar. Eu sou um professor de escola bíblica dominical, somente isso. Mas eu tenho um compromisso de deixar você muito bem esclarecido e esclarecida de que a Voz da Verdade, cujas músicas são cantadas, são uma seita herética. E eles blasfemam contra a Trindade. Blasfemam de forma aberta contra a Trindade. Inclusive, eles dizem que a doutrina da Trindade foi inventada por Constantino. Ok? Aí eu preciso trazer para vocês um pouco desse conteúdo da Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia de Schanck. Vou fazer uma leitura breve aqui. Peço para que vocês tenham paciência e atenção. Veja um pouco acerca do histórico dessa doutrina. Olha só, na página
497 diz: o vocábulo Trindade, evidentemente, foi pela primeira vez usado por Tertuliano, na última década do século II. Século II da era cristã, já se falava de Trindade, já se falava do termo técnico de Trindade. Já se adorava o Pai, o Filho e o Espírito Santo como Deus desde sempre, desde que a igreja nasceu. Jesus já era adorado, o Pai sempre foi adorado e o Espírito Santo também era adorado por Deus. Pedro, quando Ananias e Safira tramaram aquela enganação, Ananias chega: entregaste o dinheiro da propriedade que você me deu? Sim, entreguei ele. Por que mentiste a Deus? E aí, na segunda fala, ele diz: por que mentiste? Não mentiste a homens, mas mentiste ao Espírito. Na mesma fala, ele aplica Deus, mentistes a Deus, e na continuação da mesma fala, ele diz: mentistes ao Espírito, porque o Espírito é Deus. Está certo? Então, a verdade é da deidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ela não foi criada por alguém, ela sempre esteve presente. Simplesmente não havia uma sistematização dessa verdade. A verdade já estava presente, todo mundo a aceita, só que ninguém parou ainda para escrever essa matéria, ninguém parou ainda para definir. E a definição que está sendo trazida aqui, para que possa essa doutrina ser definida das heresias, dos ataques dos hereges, século III. De quando é Constantino? Final do século III. Então esse negócio de Constantino, que foi um monarca romano, que se tornou pseudo-cristão, suposto cristão, porque ele só sendo ser batizado no final da vida, quando já está para morrer. Então ele se torna um suposto cristão. Uma coisa ele faz, ele é benéfico à igreja. Então ele assina um decreto que não seria mais autorizado o perseguir a igreja. Isso foi uma política que ele estabeleceu. Mas que ele definiu a doutrina da igreja, como diz Paulo como diz as testemunhas de Jeová, isso é mentira. Isso é mentira. Desde o século II, Tertuliano já falava acerca da Trindade. Mas não encontrou lugar na teologia formal da igreja do século IV. Essa doutrina recebeu ampla expressão pela primeira vez em resultado da obra dos pais católicos da igreja, criados no século IV. Mais tarde, a saber, Basílio, Gregório de Nissa e Gregório de Nazianze, eles formularam as únicas estações de hipostática e de unidade substancial, mas algumas de suas explicações são claramente ateístas e não limitadas. Isso aqui eu não vou trazer uma definição que ele usa, que ela não tem tela, mas ele já dá uma alerta aqui. Muitas pessoas, ao tentar definir Trindade, acabam falhando, uma vez que é mesmo difícil tentar definir, porque escapa a nossa possibilidade. Então, ao tentar falar de Trindade, eles falam de triteísmo, que são três deuses distintos. Por exemplo, a gente já ouviu a explicação que Trindade é como a água, que é gasosa, líquida, tá certo? Ou sólida. Sólida, líquida e gasosa. Didaticamente, por exemplo, sala infantil vai servir. Tudo é água. A água de Deus, como se fosse essa definição. Água. Como é que ela se apresenta? Sólida, líquida e gasosa. Ela serve. Mas quando você avança, fica complicado. Por quê? Porque ela não tem personalidade. É um objeto. E Deus é uma pessoa. Tá certo? Agora, quando se fala do ser humano, ele tem corpo, alma e espírito. Até Agostinho usou essa forma de definição. Qual é a falha nisso? O ser humano é uma pessoa. E a Trindade é Pai, Filho e Espírito Santo. São três pessoas fazendo um só Deus. Porque é uma só essência. Tá certo? Então, assim, não tente esgotar, não tente definir. Você não vai definir. E é isso para mim que é maravilhoso. Eu acho isso extraordinário, eu acho isso lindo. O ser humano tem que definir e não consegue definir. Eu digo, esse é Deus.
Por quê? Se conseguisse definir, não seria Deus, seria um ser humano qualquer, seria um objeto, seria qualquer outra coisa, não seria Deus. Mas porque o ser humano se vê incapaz de definir, aí estamos falando do Deus que eu conheço, o Deus que é insultável, o Deus que é infinito, o Deus que é eterno, o Deus que está para além da nossa capacidade de definição, certo? Deixa eu entrar aqui um pouco na lição para a gente não ficar muito para trás. A introdução diz o quê? O Novo Testamento mostra que os cristãos do período apostólico reconheciam o seu Deus como triunfo, aquilo que a gente acabou de comentar. Ele só não usava a palavra, ele só não usava o termo trindade, trindade. Por quê? Porque ainda não havia sido delineado o termo. Mas eles já adoravam o Pai como Deus, já adoravam o Filho como Deus, já adoravam o Espírito como Deus. Já os reconheciam como Deus. Tá certo? Ainda não havia sido desenvolvido um termo que resumisse isso, que enquadrasse toda essa doutrina. Mas a adoração a Deus já estava presente, sem precisar de formulação teológica. Veja só, essa questão que é levantada aqui, sem precisar de formulação teológica. Muitas pessoas têm uma visão um tanto negativa em relação à teologia. Eu não assumi, principalmente devido ao nome da teologia chamada teologia liberal, que parece mais que ela trabalha para o adversário do que para Deus. A teologia liberal, de fato, ela questiona a Bíblia como um livro revelado, ela questiona tudo. Então, assim, ela sai destruindo as verdades que são estabelecidas na Sagrada Escritura. Então, uma teologia dessa não presta para nada. Então, assim, eu não culpo pessoas que têm desconfiança da teologia. Mas essa questão que ele acabou de levantar aqui, que elas criam em Deus desta forma, sem ter mesmo a definição acerca desse Deus como trindade, mas adorar o Pai e o Espírito Santo, então criam na Trindade, mesmo sem ter Trindade, ou seja, antes da formulação teológica, é compreensível que as pessoas têm uma certa ressalva com a teologia. Mas vejam, a teologia ela é uma ferramenta. A teologia ela é útil à Sagrada Escritura. Toda vez que ela está subordinada a outra. Se a teologia ela se coloca acima da Bíblia, como alguém que está julgando a Bíblia de cima para baixo, aí ela se torna útil, porque ela vai trabalhar contra a Bíblia. Ela vai tentar julgar a Bíblia e tentar corrigir, tentar atualizá-la e tentar dizer, cada vez que muitos textos são revelados. Mas quando ela é subordinada à Bíblia, ela é útil. Por quê? Você não teria uma tradução bíblica na mão. A Bíblia está aqui em português, só que ela não foi escrita em português. Ela foi escrita em hebraico, trechos em aramaico e o Novo Testamento em grego. Então, para ela estar aqui em português na sua mão, é porque existem teólogos que vão analisar a língua e vão fazer a transição da língua, das línguas originais para o vernáculo, ou seja, para a língua falada em determinado país. Então, os teólogos, eles são úteis quando subordinados ao Espírito Santo, certo? Então, a formulação teológica, ela veio posteriormente à crença na Trindade. Só que ela é útil, por quê? Porque a Trindade vai ser atacada ao longo da história. Veja só, nós estamos no dia a dia, correndo, trabalhando, na nossa vida, na nossa família, ocupados. Quem aqui tem tempo de se debruçar sobre um livro de 800 páginas, fazer a leitura, fazer a análise, fazer a colocação, examinar, estudar? Quem aqui tem tempo de fazer um curso aí de 2 anos para entender uma linguagem, uma língua morta, uma língua que você nem vai fazer no mercado, grego koiné, no qual o Novo Testamento foi escrito? Então, quando você olha para essas realidades, você sabe que precisarão que algumas pessoas se debrucem sobre isso. Para quê? Para que possam fazer a defesa, fazer a apologética. Quando se levantarem os acusadores, quando se levantarem aqueles que distorcem a Sagrada Escritura. Como Pedro disse, se levantarão no meio de vós falsos doutores, que falam negócio de vós, ensinando,
conforme sua própria consciência. Ou seja, ensinando para agradar o pecado, ensinando para massagear a égua, ensinando simplesmente para fazer parte da igreja. Então, quando você vê essa realidade, você percebe que existe a necessidade de pessoas que se dedicam, que vão além e se preparem para fazer, recurso a que a igreja mais tarde precisou recorrer para responder às ideias equivocadas sobre Deus. A Trindade é uma doutrina com sólidos fundamentos bíblicos, e mesmo sem conhecer essa terminologia, a Trindade, os cristãos no período apostólico reconheciam sua ou essa verdade. É aqui que eu queria chegar, nesse ponto que eu queria chegar. A verdade acerca da Trindade já era conhecida, plenamente aceita. Plenamente aceita. O que faltava? Qual é o tipo? Trindade. Quando estamos falando de Deus que se manifestou em Gênesis 1, façamos Bereshit bara Elohim, né? Criou Deus céus e a terra. De Gênesis 1 até Apocalipse, tá certo? A manifestação, a revelação final acerca da Sagrada Escritura. Quando estamos falando dessa ampla revelação, do que estamos falando? De Trindade. Trindade é o termo que resume todos tudo está dentro desse estudo, cujo título é Trindade. Como a Bíblia apresenta a Santíssima Trindade, a Trindade no monoteísmo judaico-cristão. Vamos lá. Deixa eu compartilhar depois, senão fica muito monótono, só eu lendo, né? O senhor quer colocar o Chico? Por favor, esse primeiro ponto. As histórias ensinam que o Deus de Israel revelado ao Senhor, Deus, salvo. É o mesmo Deus do Novo Testamento. A cada uma das três pessoas é chamado Deus. A mesma Bíblia ensina a ver isso, que Deus é um só. Ensina também que o Pai é Deus, o Filho de Deus, o Espírito Santo, e Deus é Deus. O nome Deus se explica ao Pai sozinho. Da mesma forma, os filhos e ao Espírito Santo. Cada uma das três pessoas cada uma das três pessoas cabe no Senhor. Isso também ocorre com a tetragrama, as quatro consoantes do